Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Amém? Pegue sua Bíblia, por favor. Quando a gente fica nervoso, parece que a gente desaprende a andar, falar, dá um negócio na gente, né, irmão? Livro do Gênesis, livro do começo, capítulo 2, verso de número 7. Eu quero externar minha gratidão ao nosso Deus por essa oportunidade. É o 7º ano para a glória de Deus. Eu oficialmente, como membro, estou desde o 4º, mas sempre acompanhei esse ministério do início. Eu lembro quando a gente veio ver esse galpão aqui, o pastor ficou me chamando de alemão. Não é daqui não, hein? Mas mal sabia ele que eu estava pisando na terra, né? Que Jeová ia me plantar, né, irmãos? E com muita alegria eu parabenizo esta obra na pessoa do nosso pastor Maicon Balbino, pastora Cláudia. Irmãos, eu nunca falei isso para ele, mas tudo que foi falado aqui é verdade. Nem todo mundo acreditou nisso, nem todo mundo apostou nesse projeto. Eu sou uma das pessoas que ouvi falar isso. Quando eu disse que eu viria congregar aqui, alguém disse, mas ele é novo, você deveria ir para alguém que tem uma idade pelo menos mais extensa que a sua. Aí eu disse para essa pessoa, ele é novo, mas é experimentado. E a frase que eu gravei, porque eu disse ela, depois que eu entendi a profundidade do que eu disse, eu guardei. Eu disse, eu estou indo para crescer junto com ele. Você entendeu isso, irmão? Quem está aqui tem que crescer junto. Obrigado, pastor. Eu sou um itinerante honrado pela minha casa espiritual. O mesmo valor, talvez nem o mesmo, aqui me dão muito mais do que em muitos lugares. Que algumas igrejas assim concedem a minha vida, a minha casa espiritual, eu posso falar onde eu for, me honra também. Eu tenho um pastor que investe na minha vida, que investe no meu ministério. Muito obrigado. Eu não sei nem se ele me permite abrir isso aqui, mas quando eu prego dentro da minha igreja, sendo mesmo um obreiro da casa de Deus, um ministro, pregando em casa, todas as vezes que eu prego aqui, eu sou honrado como alguém de fora é honrado. Você pode aplaudir a Deus por isso, irmão? Já fomos edificados aqui em 2 dias. Primeiro dia a pastora Márcia pregou aqui com muita autoridade. E teve algo que ela falou que me pegou. Ela falou que na multiplicação, quando se apareceu os 5 pães e 2 peixes, se evidencia o número 7. Então aconteceu a multiplicação. Nós chegamos no número 7, irmão. Então o que resta agora é só multiplicação. Você crê nisso, irmão? Faz alguma coisa. O evangelista Yuri ontem, com muita propriedade, também falou aqui sobre a totalidade de Deus no meio do deserto. Que palavra! E eu queria hoje falar sobre algumas provas da totalidade de Deus na existência. Esse livro ele é um pouco complicado porque a matéria dele é muito profunda e não dá para a gente falar muito. Mas eu quero na simplicidade aqui te revelar algo da parte de Deus, porque hoje está sendo ativada uma chave aqui dentro dessa obra. Eu tirei meu óculos ali porque meu rosto pegou fogo e Deus falou comigo, olha essa chave. Eu falei, Deus, o que é isso? É uma ativação espiritual que eu estou ativando nessa obra. Tem gente que vai entrar na totalidade de Deus a partir de hoje. Eu sou uma dessas pessoas. Quem é a segunda pessoa? Levante a mão e faz alguma coisa. Queria que a minha esposa estivesse aqui, mas infelizmente, ou felizmente, né, está trabalhando.
Tem pessoas aqui que com muito carinho mandaram mensagem dizendo que viriam, né? Eu não vou citar nomes para não pecar, né? Porque se eu esquecer de um, já sabe como é que é, né? Então a todos vocês o meu carinho, muito obrigado. Mas eu prometo aos irmãos que serei fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Gênesis, capítulo 2, verso de número 7. Obrigado. Mirra falou para mim que hoje vai ser delícia. Falei que ia falar, varão? Então vai ser delícia então, né, irmão? Glória a Deus. Não é não? Você não concorda que vai ser delícia, não, irmão? Isso aqui é um restaurante, irmão. Você vai comer a comida fresca hoje. E nos outros dias também, né? Até amanhã de manhã, pastor Luiz. Eu vou estar aqui, vou ouvir todo mundo, irmão. Terça eu vou pedir para sair cedo do trabalho. Eu sou um pedido, como é que, nem sei como é que fala, irmão. Como é que é? Um pedinte lá no trabalho, irmão. Todo dia eu chego com cedo. Já sabe que eu sou pastor, sabe que eu prego. Então terça-feira eu tenho que estar aqui nesse encerramento. Eu quero ouvir todos. Tem coisa boa vindo aí. Vamos lá, verso 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Diga graças a Deus. No século XVIII e no século XIX, culminou-se diante de alguns segmentos a ideia da existência de Deus e da criação. O gnosticismo, o misticismo, a matéria do evolucionismo chegaram em conflitos porque o livro de Gênesis dá muita ênfase a esse ser criador, a esse Deus que criou todas as coisas. Então, diante dessas filosofias e segmentos, como até a própria ciência tentou entender como surgiu todo o universo, se de fato Deus existe, se as coisas que foram criadas pelo mesmo que é discutido diante de todos esses segmentos. O livro de Gênesis expressa literalmente a grandeza desse Deus. Esse Deus que nós estamos aqui acreditando em sua totalidade. Eu posso pregar sobre o Deus da totalidade, mas eu não tenho condições de pregar a totalidade de Deus. São coisas distintas. Eu posso dizer que tudo que está interligado a Deus é completo, mas eu não posso aqui definir como é a essência completa de Deus. Deus é um ser imensurável. Não há homem no mundo e jamais existirá uma mentalidade humana que consiga definir quem é Deus. Então, alguns homens, vendo essa brecha que nos falta, tentaram criar algumas ideias de que esse Deus, Arquimedes, não existe. O ateísmo é um desses segmentos que afirma isso. Nós temos que entender o que é um verdadeiro ateu. Não confunda alguém que segue o ateísmo com alguém que se denomina ateu. O ateísmo só acredita que de fato Deus não existe. Ele afirma com essas palavras que Deus não existe. Ele perde toda a coerência porque ele está dando ênfase a algo que não existe como se existisse, dizendo que não acredita nisto. Então ele já perde toda a sua coerência. Agora, um verdadeiro ateu, ele não diz que não acredita em Deus. Um verdadeiro ateu, ele diz que não acredita em nada. Ele é completo na sua ciência sobre o saber e sobre o que acreditar. Alguns afirmam que o ateu dogmático é aquele que simplesmente vive como se fosse um animal. Ele não crê que a natureza, os astros, os seres humanos são governados por alguma coisa e que os seus instintos vieram de um ser superior. Ele disse que assim como o homem nasce, assim o homem vai morrer, sem ter nenhuma expectativa ou experiência de vida.
E esse homem ou essa pessoa que se denomina uma pessoa no sentido de ateu, ela tem que entender algumas verdades. Que, em primeiro lugar, para ela afirmar que Deus não existe, ela tem que ser onipresente. Ela tem que dar uma volta em toda a existência para chegar à conclusão que Deus não existe. Então não há coerência, porque um ateu não é onipresente. Ele pode dizer que aqui dentro não tem nenhum Deus, mas lá fora, como ele não está lá fora, alguém lá fora pode estar se denominando como um Deus. Em segundo lugar, para ele afirmar que Deus não existe, ele tem que ter ciência de todas as coisas, ou ele tem que conhecer todas as pessoas. Logo ele perde a coerência, porque se existe um ser humano que ele não existe, que ele não conhece, esse ser humano pode ser um Deus. Então, para todas as palavras usadas pelo ateu, a resposta é única: Deus não existe, Deus é e não precisa ser explicado. E a coerência está na seguinte questão: se ele, como um ser humano, está tendo a condição de dizer que Deus não existe, ele esquece que ele mesmo está em existência. Você entendeu isso? Então não tem outra afirmativa a não ser que existe um ser supremo que criou todas as coisas. A filosofia afirma que uma pessoa, para afirmar que Deus não existe, pastor Maico, ela tem que tampar os seus olhos, porque tudo que ela vê mostra Deus. A filosofia diz que alguém, para afirmar que Deus não existe, ela tem que tampar os seus ouvidos, porque o sonido dos pássaros já afirmam que existe um Deus. A filosofia diz que um homem que quer dizer que Deus não existe, ele simplesmente tem que entrar dentro de um quarto, fechar os olhos, e mesmo assim ele não vai conseguir, porque o homem que fez aquele quarto existe, e se ele existe, alguém criou aquele homem. Então não tem como fugir da ideia, amiga, de que Deus existe. Uma vez, um grande astrônomo chamado Richard, ele teve uma incumbência complicada: convencer um amigo ateu que o universo foi criado pelas mãos de Deus. Ele recebe a notícia que seu amigo iria lhe visitar. Então ele faz uma maquete de um globo terrestre e ele coloca em um ponto dentro da sua casa que fosse visível. Quando seu amigo chegou, se assentou à cadeira com ele para conversar. E ele, abismado com a beleza daquele globo terrestre, ele vai dizer: meu amigo, eu sei que a conversa está boa, mas aquele globo ali é muito lindo. Quem foi que fez aquele globo? Aí esse homem astutamente respondeu: ninguém fez. Ele simplesmente apareceu ali. Então aquele homem levantou-se e disse: isso é impossível. Não existe. Nada que é material vem à existência por si só. A ele logo astutamente respondeu: você crê que é impossível essa maquete de isopor ser feita do nada, mas você não crê que todo o sistema solar, que todos os planetas, de toda a galáxia, de todo o universo, um ser não tenha criado com o seu poder? Aquele homem logo disse: de fato, agora eu entendo que tudo aquilo que foi feito é porque alguém bradou na eternidade dizendo: haja! E teve que haver. Você entendeu isso? Então todo ateísmo, todo ateu não tem como fugir da realidade de que Deus existe. O segundo segmento é o revolucionismo. Vocês conhecem, né? Aquela questão de Charles Darwin, que fala que nós viemos do macaco. Na realidade, eles afirmam que todo ser humano veio de uma bactéria que evoluiu, e a figura do macaco chegou no ápice até que se tornou, como nós somos hoje, um ser humano. Só que a ciência há pouco tempo comprovou, pegando um crânio de um homem primitivo, fazendo comparação com um crânio de um homem atual, e não houve nenhuma evolução. O cérebro com os mesmos componentes, a mentalidade da mesma forma, não houve evolução.
Então a própria ciência que trabalha com provas concretas, se você levar um caso à ciência, espiritualmente falando, ela não aceita, porque ela trabalha com provas concretas. Alguns filósofos dizem que a ciência é inimigo de Deus, mas na realidade a ciência não é inimiga de Deus. A ciência é a melhor amiga de Deus. Por quê? Porque quando ela aprova, não há um ser humano na terra que duvide. E ela aprovou. Esses seres não vieram de uma revolução. Alguém criou, e do jeito que eles foram criados, eles estão até hoje. Agora posso aplicar para a tua vida. Tudo que Deus fizer na tua vida, ninguém vai poder mudar. Não, olha para alguém e diga: esse é o ano da totalidade. O que Deus está estabelecendo, pode passar os tempos, pode passar os anos, pode vir pessoa, pode ir pessoa. Deus está falando: vai ficar do jeitinho que eu fiz. Ninguém vai alterar, ninguém vai mudar o projeto, ninguém vai rabiscar naquilo que eu fiz. É na totalidade de como eu criei, vai permanecer. Terceiro, materialismo. Essa aqui é forte, irmão. Se tu não pegar isso aqui, eu vou sair correndo. O materialismo diz que a matéria, ela é autêntica, ela é eterna, ela sempre existiu, e por si só se criou. Só que ela se anula. Como pode algo que não existia criar-se? Ela já perde a coerência nisso aí. Ela afirma, e a ciência mesmo comprova que seria impossível, porque a matéria não tem um senso de organização. Olhe para cá, gente, por favor. A matéria não tem um senso de organização. E a ciência comprova que o universo é extremamente organizado. A ciência diz que se o Sol ficasse 1 milímetro mais próximo do Sol, a Terra ela não suportaria. Se ela se afastasse 1 milímetro apenas, ela congelaria. Os pontos estão nos limites certos. Você não entendeu nada que eu disse, né, irmão? Por quê, pastor? Porque a totalidade de Deus nos revela que Ele é o Deus dos detalhes. Olhe para alguém e diga para ele: fica tranquilo, irmã. Não, me ajuda, irmão, estou muito esperto. Diga: fica tranquilo, querido. Diga: esse é o Deus da totalidade, o Deus dos detalhes. Deus falou para Moisés na construção do tabernáculo. Eu estou falando da quantidade de ouro, estou falando da metragem, estou falando do comprimento, a largura, eu estou falando tudo. Mas grava uma coisa, Moisés: tem que ser conforme aquilo que eu estou te mostrando. A cortina do tabernáculo, ela tem que ter 3 dobras. Se tiver 4 não presta, se tiver 2 não gosto. Você não entendeu? Até nas dobras da cortina do tabernáculo Deus falou: é do meu jeito que tem que ser. Ei! Tudo que Deus fez na sua totalidade na Bíblia não foi rápido, foi demorado, mas terminado, ficou perfeito. Se você entendesse por que está demorando as coisas, Ele está trabalhando nos detalhes que depois alguém vai reparar. Você não entendeu, né? Para você é insignificante agora, para você é só mais uma coisa, mas Deus está vendo lá na frente, porque esse pequeno detalhe vai trazer uma mudança para a tua vida, vai trazer uma mudança para a tua história. Eu profetizo que nesse tempo profético que está sendo estabelecido na Igreja Top, nesse 7º ano de festa, Deus vai trabalhar nos mínimos detalhes, porque não vai haver brecha, não vai haver brecha. Ele vai tampar tudo. Chegue, pegue um construção, um arquiteto, pegue um pedreiro, seja lá qual for o tipo de profissão, um pintor, ou até mesmo, qual é o nome? Vidraceiro. Ele pode terminar a obra, mas ele não sai sem fazer um check-up. Aleluia. Tá entendendo isso não, meu irmão? Já está até pronto. Só falta ajustar alguns detalhes, porque a totalidade de Deus ela é perfeita.
ou Deus faz tudo, ou Deus não faz nada. Ele não é Deus de meio termo, irmão. A obra vai ser completa. Vai! Deixa Deus nos detalhes fazer. Não interfira. Você acha que o Criador do universo não sabe trabalhar na tua vida? Ele tem o controle, a organização de todo o universo. Meu Deus do céu. Pega a mão de alguém, que isso aqui é o ponto principal dessa mensagem. Eu vou ser rápido. E diga para ele: Deus tem o controle do universo inteiro. Diga: Deus tem o controle do universo inteiro. Está escrito, irmão. Não é coisa da minha cabeça, não é invencionice da minha parte. Em Josué capítulo 10, no verso de número 12, está escrito lá, e depois leia na tua casa. Josué, no vale de Gibeon, disse: Senhor, os inimigos vão nos destruir. Faz o sol parar. Faz o sol parar. Faz o sol parar. E diz a Bíblia Sagrada que Deus reteve o sol no vale de Gibeon. E a Bíblia diz que uma lua escureceu totalmente aquele dia. Ele tem a ciência dos astros e o controle na sua totalidade. Para, sol, porque tem alguém clamando na terra. Oh, a Bíblia diz, leia depois se quiser, em 2 Reis capítulo 20. Ezequias, põe a tua casa em ordem. Certamente morrerás e não viverás, diz o Senhor. Ezequias disse: Senhor, lembra de quando eu andei na tua presença. Ai, estou sentindo grande aqui, irmão. Lembra de quando eu reformei a tua casa. Enquanto o profeta estava saindo, Deus deu um brado na eternidade e disse: Isaías, dá meia volta. Dá meia volta. Vai até Ezequias e diga para ele que eu acrescento 15 anos de vida. E disse o profeta para Ezequias: pega a pasta de figo, passa na úlcera. Ele disse: mas como eu saberei que Deus vai me curar a mirra? Como eu saberei? E o profeta perguntou isso aqui, pastor Michael: tu queres que o relógio de Acais adiante ou retroceda? Ai, meu Deus. Ai! Tu quer que vá pra frente a terra? Ou tu quer que eu faça a terra voltar? Jeová! Para a terra agora! Senhor, onde houver alguém aqui que crê nessa profecia, enche na tua graça. Olha, Ezequias, a terra passar no seu movimento é normal. Eu não quero que passe, seu Quimedes. Eu quero que a terra volte. Agora olha da eternidade, gente. Terra! Dá uma meia volta. Não está entendendo isso não, irmão? Em toda a eternidade nunca se ouviu um Deus que fez a terra voltar por causa de um anjo, por causa de um arcanjo, por causa de um querubim. Mas quando um crente na igreja top dobra o joelho na terra dos viventes, terra, volta, volta, volta na casa. Existe um mover espiritual aqui, irmão. É o ano da totalidade. Passa e receba a graça.
vai começar o negócio. Agora que o bicho vai pegar mesmo. É agora que o negócio vai destrinchar. É agora. Estão autorizados. Pega a chave, Adão. Pisa na terra e domina ela. Oh. Aleluia. Calabarachúbia. Decamante, ergue. Quem não é batizado, fica ligado aí. Sai da carne. O ambiente está propício para a cura. O meu Deus traz à existência aquilo que o médico não tem. Eu profetizo a cura. Toda enfermidade sai agora. Receba a cura. Pega. Sai dos ossos. Sai do pulmão agora. Sai do fígado agora. Sai do rim. Sai. Recebe a cura. Como diminuir esse Deus, irmão? Eu não tenho condições de pregar sobre a totalidade dele, mas eu tenho condições de falar do Deus da totalidade. Nunca antes se ouviu ou se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele está aqui, irmão. Por causa de um homem, Deus fez a terra voltar 10 graus no relógio de Acais. Não vai dar para pregar tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas. Pairava aqui é movias. É princípio. Se é princípio, é sem forma, irmão. E é vazio. Nosso pastor nos ensina isso. Tudo que nasce grande é monstro. Quem olhou para a terra nesse dia, porque tinha gente vendo. Tem base bíblica? Claro que tem. A queda do querubim ungido já havia acontecido. Os seres estão tentando entender, creio eu, e eu tenho uma linha de entrada, porque o que Deus está fazendo aqui é inusitado, é novo. Na verdade, Deus sempre faz isso, né? Só que o que Ele está fazendo, Alquimedes, Júnior, é material. Coisas que os seres que estão com Ele não precisam. O homem foi a última coisa que Deus fez. Você não está entendendo? A mentalidade deles, Johnny, é essa, creio eu. Para quem está sendo feito isso? Eu não preciso disso. Não é cabível a nós somos acima disso. Só no finalzinho Deus revela para quem era aquilo que Ele estava fazendo. Você está entendendo? A totalidade de Deus às vezes confunde, assusta, porque os homens estão vendo aquilo que é sem forma e vazio, mas Deus já está vendo tudo criado. O Espírito atua na criação, na realidade a Trindade estava lá. A palavra princípio aqui, como na nossa língua portuguesa existe muitos significados para palavras, no hebraico bíblico, diante de Bereshit, Ish, a última palavra do nome Bereshit, tem 5 significados. Eu vou ler, porque eu não gravei à toa, não guardei isso aqui à toa não, irmão, não li isso aqui à toa não. Vou ler para você. Primazia, primeiro, princípio, primogênito e permanente.
O que é isso, pastor? Isso aqui não é a ideia de um tempo. Quando eu descobri isso aqui, eu fiquei doido, irmão. A palavra aqui não está ligada a um tempo que está se iniciando, mas a uma pessoa. A mídia me ajuda aí, não sou de fazer isso não, mas vocês têm que entender também a mensagem. Colossenses 1, por favor. Coloca lá. Colossenses 1, do 13 em diante. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vai passando. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça de todo o corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a permanência. A palavra já revela que lá no princípio Cristo já atuava. João diz no capítulo 1: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o Logos, a palavra revelada. Por isso que a Bíblia mesmo diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto. Pastor, agora aplica nesse dia de festa. O Deus que te prometeu hoje, Ele já fez ontem e já concluiu no amanhã. Não é jargão quando alguém diz: Deus não vai preparar a bênção, Deus vai preparar você para a bênção, porque de fato, irmão, quando tu estava no ventre da tua mãe, Ele já desenhou. Está lá, lê depois. Davi disse: antes que eu fosse informe no ventre da minha mãe, o Senhor já havia escrito os meus dias sobre a terra. Sabe o que é isso? Eu estou falando de projeto. O homem não pode rabiscar o que Deus já escreveu sobre a tua vida. Está escrito, está documentado, está chancelado, está a planta de Deus sobre ti. E aqui eu prego e já encerro. Existe uma verdade implícita, Joelson, nesse texto. Repita comigo: verdade implícita. Mais forte: verdade implícita. A verdade implícita, ela é derivada da verdade original explícita. Porque ela é derivada, não se perde a autenticidade de verdade, ela continua sendo verdade. A diferença é que a verdade explícita, ela precisa de um contexto. Lá em Marcos 10, no verso 9, está escrito uma verdade explícita dessa verdade implícita. Vou te explicar. Lá em Marcos 10, 9, está escrito que aquilo que Deus juntou, o homem não. Aquilo que Deus juntou, o homem não. Uma verdade explícita, tem um contexto, casamento. Mas a verdade implícita, ela não precisa ficar presa ao contexto. Ela só tem que se prender à verdade, à origem dela. Você pode andar na Bíblia inteira aplicando a verdade implícita. Onde está uma verdade implícita? Simples. Se a verdade explícita é aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Aquilo que Deus separou, o homem também não une. Você entendeu? Quantos entenderam? A verdade explícita é que aquilo que Deus une, o homem não. A verdade implícita, que aquilo que Deus separa, o homem não pode. E nós temos que tomar cuidado quando a gente junta aquilo que Deus separou,
ou quando a gente separa aquilo que Deus juntou. Eu disse que Deus é total. E aqui existe uma verdade, igreja brasileira. Versículo de número 4 do capítulo 1 de Gênesis, verdade implícita. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou, vou repetir enquanto o Caio me dá mais som, e Deus separou a luz das trevas. Agora vai doer um pouquinho. No afã de sermos aceitos, não podemos juntar aquilo que Deus separou. Luz é luz, treva é treva. O que tem de gente numa afã de ser aceito, de ser amigável, de ser incluído ou de incluir alguém, está juntando o que Deus separou. É mais fácil você apagar do que essa pessoa acender. Chame de louco não, irmão. Quem é luz tem que iluminar. Ai, tem aquela geração, meu ministério não vai, Deus não me exalta, Deus não me evidencia. O segredo Jesus já falou. Ele falou, é impossível esconder uma lâmpada acesa. Oh, me ajuda, grandão. Ô grandão da Galileia, me ajuda. Que é isso, pastor Gabriel? É uma delícia isso aqui, mirra. Eu estou dizendo que se você está apagado, é por isso que ninguém te nota, porque Jesus já avisou. Se está aceso, é impossível esconder. Pega a mão desse crente aí para eu encerrar. Ele diga, acende isso, rapaz. Acende isso, mulher de Deus. As bênçãos te seguirão, a exaltação te seguirá. Recebe essa palavra. Vem cá, mirra. Falei que ia te usar. Vamos entender o final da mensagem. Deus criou. Caí. Apertadinho o profeta. Bem ajustado o guerreiro, né, irmão? Varão apertudo. Deus criou. Nós sabemos, nós somos uma igreja instruída, que são usados 2 verbos na criação. O bara e o asa. Isso aí é matéria de seminário simples, básico. Mas é profundo. Muito profundo. Deus, ele foi criando. Mas chega uma parte na criação, é William Soares, né, profeta? Que Deus, ele não vai usar mais o verbo bara. Ele vai usar o asa. O verbo bara é trazer do que não existe. O verbo asa é trazer de uma matéria-prima. Chega um momento na criação que Deus fala assim: eu não vou agora criar em primeira mão. Terra, produza. Pode ler. Terra, produza. Animais, plantas, vegetais, minerais. Ei, mar, gere. Animais marinhos, baleia, gera tudo. Qual é a totalidade de Deus aqui? É que vai chegar um tempo na tua vida que Deus não vai fazer mais por você. Entenda o que eu estou dizendo. Por que Deus não vai fazer mais por você? Porque Ele já te deu a condição de fazer. Que tem de gente aqui que o Espírito Santo está me dizendo, que está esperando do profeta, do pastor, e Deus está usando a minha boca para te falar: eu já te dei. Começa a gerar a minha totalidade na tua vida. Jesus, quando chama, Ele não diz ide fazer em multidões.
Ele disse, é o projeto primário, ide fazer discípulos. Quando você olha um discípulo, você logo sabe quem é seu mestre, porque ele denuncia na fala, no comportamento. Sabe qual é o diferencial? Eu não estou aqui para menosprezar nenhum ministério, nenhuma igreja, mas é uma verdade desse ministério. Vem pessoas de outra igreja congregar? Sim, vem, mas são poucas. Essa igreja gera mais pessoas em batismo do que em outros lugares que vêm para cá. Essa é a verdadeira visão que todas as igrejas têm que ter. E eu não estou aqui, irmão, de forma alguma menosprezando. Eu estou dizendo que o evangelho não é pegar o que já existe. O evangelho é gerar. Tudo Deus criou, no 7º dia ele termina. Eu até chamei 2 professores aqui, que eu não vou falar o nome. Todo mundo já sabe mesmo, né, irmão? Porque eu tenho muito temor e respeito à palavra. Já estou encerrando. Então, gramaticalmente, eu queria interpretar um versículo da maneira correta para não ferir o texto. Porque está escrito que no 7º dia, ele no 7º termina e no 7º descansa. Minha mente deu um nó, porque a gente sempre, quando fala do 7º dia, a gente só fala que ele descansou, que eu não estou anulando, que é um dia abençoado, decretado para descanso, mas o mesmo texto, eu vou nem falar exegeticamente, porque o que eu estou aplicando é no campo da língua portuguesa, na interpretação, que não há como fugir disso, que mesmo que ele tenha descansado no 7º dia, ele terminou alguma coisa. Eu estava no trabalho, minhas pregações surgem muito no trabalho, irmão, andando no pátio, igual um doido. E eu pensei nisso, porque veio esse versículo na minha mente. Mas o que Deus fez nesse dia? Nós estamos em uma palavra profética do número 7. Deus havia de fato criado tudo, mas uma coisa ele não tinha feito, o verbo asa. Depois você lê, tem mais tempo, mas está lá no capítulo 2. E não havia chovido sobre a terra, Deus não havia feito chover, e sobria um orvalho na terra, vírgula, porque Deus não tinha feito o homem. No capítulo 6, no dia 6, ou melhor, no dia 6 do capítulo 1, ele havia criado, macho e fêmea os criou, a sua imagem os criou. É o verbo vara, criou dentro dele, tanto que Eva nem existia, mas era o Espírito. Mas no dia 7 eu vou descansar. E a palavra descansar ali é admirar no hebraico bíblico. Porque Deus não cansa, ele só fica admirando o que ele fez. Tanto que várias vezes que você lê, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E se Deus falou que é bom, irmão, quem vai falar que é ruim? Olha para alguém agora e levanta a autoestima desse irmão e diga: Deus falou que você é bom. Tem um pouco de soberba, hein? Só que ele precisava fazer. Então o que ele fez? Deita no chão, Mia. Pode tirar aqui, João, por favor? Deixa eu dar o último gole. Irmão, eu sei que a gente está descontraído aqui, mas liga no céu. Pode tirar tudo, obrigado. Mas liga no que eu vou falar aqui agora, porque é algo profético que vai ser entregue aqui agora. Deus foi lá no jardim, na verdade nem tinha colocado o homem no jardim, isso veio depois. Ele foi no barro e começou. Tá malhando, varão? Ele fez o homem, verbo asa, fazer de uma matéria-prima palpável. Ele fez a matéria-prima que era a terra. Você sabia que ser humano, de fato, é só o que nós somos? Só nós que somos isso? Por quê? Porque a palavra ser humano, a sua etimologia é ser humano. Ser é uma entidade. Humano vem de humus terra. É uma entidade dentro de um homem. Dentro de uma terra. Você não entendeu? Foi nada, irmão. E depois que ele faz o homem... Quando ele usa o verbo asa, ele sopra nas narinas dele o fôlego de vida.
E ele se tornou alma vivente. Fica aqui. E Deus disse assim: Adão, eu coloco nas tuas mãos a chave da totalidade, para tu dominar a terra, sujeitar a terra, frutifica, multiplica. Eu te dou uma chave da totalidade. Pelo amor de Deus, irmão, no dia 7º, ele pegou a chave, entregou na mão do homem e se assentou para admirar. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus, aí terra, pegue essa chave de autoridade. Totalidade é a junção de coisas para a formação de algo em comum. Deus pegou o barro, Deus pegou o seu espírito, colocou dentro do barro e disse: você é a minha totalidade. Você. Fica de pé. Vem, cantor. O que é totalidade? Olhe para cá. Totalidade é a junção de partes para a formação de algo em comum. Deus pega o espírito, coloca no homem, dentro do barro. Uma vez um pastor falou, eu vou dar crédito porque eu não gosto de falar coisas que é das pessoas sendo como se fossem minhas. O pastor Luiz Hermínio falou algo muito legal. Ele falou que Deus tirou o homem dele e depois entrou dentro do homem. Isso. Tem noção do que é isso? Aí vem o Espírito, é em Atos 2. Agora eu entro. A totalidade de Deus. Deus falou para Adão: domina, sujeita a terra a tua autoridade. Eu disse que uma chave seria acionada aqui hoje. Você que quer acionar essa chave desse domínio de totalidade, vem para o altar, corre agora para o altar. Eu preciso ministrar essa chave de autoridade sobre a tua vida. Pode dar lugar, profeta.